Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Paz, Rodrigo e Mary. Paz, Vaguinho, meu amado. Glória a Deus. Glorifiquem ao Senhor. Louvado seja o Senhor. 1º de abril, irmãos. Paz, Alessandra. Paz, Vanessa. Deus abençoe. Que Deus nos dê um mês, Pai Sérgio, um mês abençoado, um mês diferenciado. Em nome de Jesus. Paz, meu amado Vaguinho. Que esse mês de abril nós possamos ter boas notícias. Que o mês de abril, Paz Micheles, possamos viver uma virada, possamos virar a página, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, como é que está o som aí? Como é que está a canção, o som da canção? Paz Alessandro, bom Paulo. Paz Jô Pascoal, Deus abençoe minha amada. Paz Marcelo, Paz Sabrina, Paz Grazi. Glórias a Deus. Já a gente começa louvando com essa canção aí, Oceanos. E hoje temos uma palavra para compartilhar, que vai trazer alinhamento, direcionamento, revelação do Senhor para a nossa vida, para esse mês de abril. Paz Alexandre, Paz Liz Gomes, Deus abençoe. Amém, minha irmã Jô. Obrigado pelo feedback. Deus abençoe. Glórias a Deus. Mais um minutinho e a gente começa. Michele, a paz. Obrigado, Michele, pelo feedback. Paz, Marilza. Mais um minutinho e a gente vai estar começando louvando a Deus com essa canção. Desde já entregamos a Deus esse momento de adoração. A paz, Angélica, boa noite. Em breve nós estaremos. Paz, Ana Cláudia, Deus abençoe, minha irmã. Em breve nós vamos estar iniciando. E desde já peço ao Espírito Santo que ministre em cada coração, que renove nossas forças, que renove a palavra dEle, a vontade dEle, que revele a vontade dEle sobre nossas vidas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e à meia-noite as misericórdias do Senhor foram renovadas, foram atualizadas para vivermos esse dia. Sabrina, Verônica está na intercessão. Verônica está na intercessão, Sabrina. Ismael, Deus abençoe, Ismael. Vamos louvar a Deus juntamente com essa canção. Paz do Senhor, Norma. Vamos louvar a Deus com essa canção. Vamos todos voltar aqui no início, para a gente poder cantá-la um pouco junto para o Senhor. Em nome de Jesus.
eu sou teu. Paz, Verônica Siqueira, Deus abençoe. Deixa o meu abraço pro Fernando. Mas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A paz, Simone, a paz, Kétila, Andréa Cruz. Cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Ele nos chama além das ondas. Ele te chama, meu irmão. Aleluia. Glórias ao Senhor. Boa noite, Daniele, Vigiane. Deus te abençoe, minha irmã. Oh, aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-nos, Senhor. Ó Pai, nós oramos, ó Deus, nesta madrugada, no início, ó Pai, no primeiro dia de abril, nos primeiros minutos de abril, nós queremos orar ao Senhor e consagrar ao Senhor e declarar ao Senhor que tu continues a nos guiar, ó Pai, que seja renovada sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, sobre a vida das famílias aqui representadas nessa noite, sobre a vida das casas que estão comigo aqui nessa noite, que seja renovada, ó Pai, a tua liderança sobre nós, a liderança do Espírito sobre nós. Ó Pai, nós profetizamos como igreja do Senhor, no meio desse vale de ossos sequíssimos, nós profetizamos, Senhor, como Ezequiel fez, debaixo de uma ordenança do Senhor. O Senhor o levou a uma situação caótica, a uma situação de muitos mortos, de muitos ossos secos, ó Pai, um cemitério, ó Pai, mas o Senhor levou o teu profeta àquele lugar para profetizar. Ó Deus, muitos dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo nessa noite, ao longo desse mês serão levados
a viver situações dificultosas, situações onde parece que não há mais vida, não há mais esperança, mas, ó Deus, usa a boca dos teus filhos e das tuas filhas, como usaste a de Ezequiel, para profetizar a vida, para profetizar que venha o Espírito do Senhor, que sopre o Espírito do Senhor dos quatro ventos e traga vida, e traga, ó Pai, milagres do Senhor, ó Pai, sobre esses ossos sequíssimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Usa, levanta no mês de abril profetas, levanta os profetas, Senhor, no mês de abril. Ó Pai, levanta as profetisas no mês de abril, para profetizarem vida, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, para superarem o medo, para superarem a frustração, para superarem a preocupação, e, ó Deus, profetizarem vida. Senhor, que neste mês os profetas se levantem, as profetisas se levantem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E agora fala conosco na Tua palavra. Ministra, Senhor, em cada coração, nesta noite, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz, pastor José Carlos. Irmão Wagner, graça e paz. Camila, graça e paz. Pastor Vanderci Pérez, graça e paz, meu amado. A todos e todas, a graça e a paz de Jesus. A todos e todas, graça seja do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Cris Marumo, lá de São Paulo. Val, graça e paz, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Meus amados, antes de nós deixarmos aqui os nossos pedidos de oração, Pai, Simone, eu gostaria de ler com você nessa noite, se você tiver com a sua Bíblia aí. Se não tiver, preste bastante atenção, que eu quero ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O livro de Atos foi escrito por Lucas, pelo médico, pelo cristão, pelo servo de Deus Lucas. Atos capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, que diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Paz do Senhor, irmã Selma. Paz do Senhor, Carlos Eduardo. Esta foi a pergunta de muitas pessoas aos apóstolos: que faremos, irmãos? Que fazer? O que nós vamos fazer? Que faremos? Foi a pergunta que foi feita aos apóstolos. Que pergunta desafiadora. Que pergunta foi essa? Que pergunta provocativa foi essa? E por que essa pergunta surge? Em que momento essa pergunta surgiu? Em que momento da vida essa pergunta foi elaborada? O que havia acontecido para que tantas pessoas sem Cristo, tantas pessoas que ainda não conheciam a Jesus, fizessem aos apóstolos? Perguntas essas que muitos de vocês, que muitos de nós vamos ouvir, provavelmente ao longo desse mês. Você já deve ter ouvido, vai ouvir ao longo desse mês. O que fazer? O que faremos nós? Amados, no início dessa semana, nós aqui na Igreja Metodista de Vargem Grande, por um direcionamento do Senhor, eu reabri a porta do templo para que recebêssemos, não para fazer culto, porque senão estaríamos andando na contramão, mas para recebermos, quem sabe, aquelas pessoas que estão aí desesperadas, preocupadas, sem um norte para a sua vida, e nós
estaríamos ali para estar orando por essas pessoas, quem sabe aconselhando, na misericórdia de Deus, aconselhando. Então nós estamos ficando. E ontem, quando eu estive lá no dia de ontem, o Espírito de Deus ardeu em meu coração para que eu fizesse uma releitura do livro de Atos dos Apóstolos e buscasse na vida, no testemunho dos apóstolos e dos novos convertidos, na vida da igreja, como que esses homens agiram, o que eles falavam, como agiram diante das situações mais adversas. O livro de Atos dos Apóstolos narra os primeiros passos da igreja, o surgimento da igreja, o nascimento das primeiras comunidades cristãs, como que o povo foi se multiplicando. E logo no capítulo 2, nós encontramos a primeira pregação de Pedro. A primeira pregação em que Deus usa a vida de Pedro. E a primeira pregação dele trouxe um efeito extraordinário. E é esse efeito aqui que nós acabamos de ler. O coração das pessoas foi compungido. As pessoas estavam compungidas, ou seja, é como se o coração delas estivessem partido depois de ouvirem a pregação de Pedro. É como se, após ouvir a mensagem, é como se Pedro tivesse feito aquelas pessoas chorarem. E quando nós vamos ver aqui a primeira pregação de Pedro, os temas que ele trabalha nessa pregação, o que ele disse para aquelas pessoas que não conheciam a Deus ainda, que não conheciam ao Cristo que eles conheciam, aquelas pessoas que por verem algo acontecer ficaram ali preocupadas, algumas zombavam, outras ficavam atônitas, e elas estão assim na sua vida e estão perguntando o que fazer. Houve um efeito, um impacto muito forte após a pregação de Pedro. E quando nós vamos ver o versículo 22 do capítulo 2, olha o que Pedro pregou. E nós vamos aprender aqui que quando você for falar, quando você for pregar a palavra de Deus, não diminua a palavra de Deus e também não invente, não aumente, nem diminua, nem aumente, mas fale aquilo que você sabe. Fale exatamente aquilo que o Espírito de Deus está passando para você, que você sabe que vem de Deus e que você sabe que é uma realidade do povo. No versículo 22 a palavra diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. A primeira pregação de Pedro, uma das coisas que ele fala com aquele povo, uma das coisas que ele faz é confrontar o povo acerca daquilo que eles fizeram. Ele não aumentou, ele não diminuiu, ele pregou exatamente aquilo que o povo fez. O povo precisava ser confrontado diante daquilo que estava fazendo de errado e que havia feito de errado. E a palavra do Senhor diz que o resultado dessa palavra honesta, uma pregação honesta, é aquela que, como eu disse anteriormente, não diminui e não acrescenta. É a palavra. Uma pregação honesta causa isso. Causou isso aqui, na vida de pessoas que nunca tinham, que não sabiam nem quem foi Cristo direito, e na vida de muitas pessoas que, por não compreender a Cristo, perseguiram e o mataram. E a palavra do Senhor diz que quando eles ouviram essas coisas, o coração deles é como se tivesse partido o coração deles. E eles então perguntam aos demais apóstolos: o que faremos diante dessa realidade agora? O que fazer? Parece que
aquela palavra trouxe a eles um convencimento de que aquela situação não podia mais continuar da mesma forma. Eles precisavam mudar, mas eles não sabiam como fazer. E a palavra do Senhor diz que Pedro, novamente, vai trazer 3 orientações para eles. O que fazer? E muitas pessoas vão nos perguntar: o que faremos nós? E quando as pessoas nos perguntarem o que faremos nós aprendemos no primeiro sermão de Pedro. Ele respondeu no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Foi a primeira resposta. Era aquilo que eles precisavam em primeiro lugar. Eles perguntaram: que faremos? E houve uma resposta que talvez possa não ter sido a resposta que eles esperavam, mas foi uma resposta vinda da parte de Deus para a vida deles. Que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos. E a palavra arrepender indica mudança de ideia, voltar atrás em alguma decisão. Arrepender significa sentir-se culpado por ter cometido algum erro ou alguma injustiça com alguém. Eles haviam feito uma injustiça com Jesus. Os israelitas fizeram uma injustiça com Jesus porque eles não o compreenderam. Mas era necessário arrependimento. Eles precisavam se arrepender daquilo que fizeram para poder tocar a vida. Para que as coisas mudassem para a vida deles, era necessário arrependimento. O arrependimento é uma mudança de ideia, é um voltar atrás, é algo que nos leva a uma mudança realmente, a um movimento. O remorso, ele é quase igual, ele é um sentimento de culpa, é uma sensação de mal-estar, de angústia, resultante de uma falha ou de um erro cometido contra alguém. Esse é o remorso, só que o remorso fica só no sentimento, não tem atitude. O arrependimento não, o arrependimento tem o sentimento, mas requer um movimento. No remorso não há movimento, só há sentimento. E o desejo de Deus para nós no início de abril, para você que está aí, meu irmão, para você que vai ser usado por Deus no decorrer desse mês, não sinta remorso apenas. Se tem alguma coisa ainda que você precisa fazer, que faremos nós? Perguntou aqueles homens. Eles precisavam fazer algo, mas eles não sabiam o que. Precisavam de ajuda. E para esse primeiro dia de abril, para esses primeiros minutos, nós precisamos nos arrepender. Se há algo que precisamos é de arrependimento. Se ainda há algo que você não confessou, que você não deixou, que você não abandonou, aproveita esse primeiro mês de abril e faça isso. Aproveita esse primeiro dia de abril e faz um voto com Deus, faz uma aliança com o Senhor, mas paga os teus votos, cumpre os teus votos, em nome de Jesus. O mês de abril, ele pelas pessoas, ele está fadado, ele está amaldiçoado, mas nós como igreja precisamos abençoar esse mês. Nós precisamos profetizar sobre esse mês, em nome de Jesus. Mas há uma segunda coisa que é importante depois do arrependimento, que Pedro ensinou. E ele diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Na igreja primitiva, o batismo era aplicado de diferentes formas. Por mais que fosse bem clara a preferência do batismo de imersão, que é aquele batismo quando a pessoa desce vai às águas e retorna, mas havia outros tipos de batismo. O que não podia faltar era a presença da água e o batismo ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o próximo passo, o batismo, que muitas pessoas têm evitado. Por quê? O que faz alguém não se batizar? Uma vida sem arrependimento, uma vida sendo vivida cheia de remorso,
Uma vida sendo vivida cheia de sentimentos de culpa impede que as pessoas deem o próximo passo. E nessa noite o que o Senhor está pedindo de nós não é remorso, é arrependimento. E você vai ser usado para pregar para as pessoas. Não ensine remorso, ensine arrependimento. Pregue o que a palavra de Deus está mandando pregar, porque isso vai compungir o coração das pessoas. Isso vai tocar. Deixa o resto na mão de Deus. E a terceira e última coisa necessária que eu compartilho com os irmãos e irmãs. Eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Tá ok. E a resposta dada por Pedro, um homem liderado pelo Espírito. Quem liderava Pedro era o Espírito Santo. Um homem liderado e cheio do Espírito Santo, que em sua primeira pregação pregou confronto, trouxe aquilo que realmente uma mensagem justa, certa, e que provocou algo, e que depois continuou a dizendo: arrependei-vos e seja batizado. E há uma terceira coisa muito importante, que serve para mim e para você que está aí também, e vai servir para todos aqueles que serão alcançados no decorrer desse mês. O versículo 41 de Atos capítulo 2 diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. A terceira coisa importante é aceitar a palavra. É aceitar. Eles falaram: o que faremos nós? E aí Pedro fala: arrependimento. E depois o próximo passo, batismo. Mas ele deixa bem claro, a palavra de Deus deixa bem claro, que aqueles que aceitaram, nem todos aceitaram aquilo que Pedro orientou. Nem todos aceitaram a primeira parte da mensagem de Pedro. Pode ser que muitas das pessoas que ouviram Pedro no primeiro momento foram embora, viraram as costas, não deram crédito, mas a semente ficou ali, em cada coração. E pode ser que muitos daqueles que perguntaram: o que faremos nós? Pode ser que muitos daqueles que perguntaram: o que faremos nós? Quando Pedro falou que era arrependimento, uma coisa única, arrependimento, e depois do arrependimento, batismo. Muita gente deve ter ido embora também, mas quem aceitou a palavra, aleluias, os que aceitaram a palavra foram batizados. Os que aceitaram a palavra, eles viveram algo novo, uma experiência diferente na vida deles, algo novo, algo que nunca tinha provado. Não foram batizados quem não aceitava a palavra. Foram batizados quem aceitou se arrepender e ser batizado. E muitas vezes a gente tem tido dificuldade com esse negócio de aceitar a palavra. Quem disse ao povo foi Pedro. Pedro ministrou a palavra. Nós sabemos que há muitos discursos que realmente não dá para aceitar. Mas você precisa entender, e eu preciso entender, que para que algo tremendo, para que haja uma mudança, parte pela aceitação, parte por fé, por dar crédito. Agora, quem aceita é batizado. Quem aceita vive uma experiência diferente em sua vida. Deus tem algo diferente para nós no decorrer desse mês. Deus tem algo diferente para você nesse dia. Deus tem algo diferente para você no decorrer dessa semana. Mas cabe a você aceitar ou não. E Deus muitas vezes vai usar o fator humano para falar com você aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera de nós. Ele usou a Pedro, Ele não usou a um anjo para falar com o povo, com os israelitas. Ele usou pessoas para ministrar ao coração deles. E a palavra foi essa: arrependimento, batismo. E há uma necessidade de aceitação. Que a voz do Espírito de Deus nessa noite te convença que você precisa aceitar a vontade de Deus na sua vida. Às vezes a gente quer saber demais, a gente quer sentir demais. E a gente não quer obedecer, a gente quer sentir demais primeiro. É como aquela história. E eu e o pastor Carlos tivemos uma experiência um tempo atrás. Nós estávamos subindo a montanha e o céu estava escuro demais, ia cair, estava com cara que ia cair uma tempestade.
E nós estávamos subindo ali na montanha e vimos um rapaz com uma moto quebrada. E eu estava com o carro do nosso irmão Edu, com a Saveiro preta do nosso irmão Edu, que ele havia emprestado. E eu parei do lado daquele rapaz com a moto e eu disse a ele: filho, põe a tua moto aqui em cima da carroceria, que nós te levamos mais ali para baixo, te deixamos ali onde conserta a moto. Mas ele não aceitou aquela palavra. E ele disse: não, eu estou esperando uma outra pessoa, que eu liguei para essa pessoa. E eu falei com ele: pastor Carlos também, você tem certeza disso? A gente está aqui, aproveita. Não quer aceitar essa oportunidade? E ele disse: não, vou esperar. Meus irmãos, quando eu e o pastor Carlos acabamos de fazer a curva da montanha, caiu uma tempestade, muita chuva. E eu falei com o pastor Carlos, falei: meu Deus passou ali na frente da pessoa, Deus ofereceu ajuda para ela, através da palavra de um homem, e ele recusou ajuda, e agora ele está lá todo lascado, todo molhado. E muitas vezes a gente está assim, irmãos, na nossa vida. A gente está querendo ser sábio demais. E a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A gente está perdendo, a gente está dizendo, questionando: Senhor, o que fazer? A gente está perguntando o que fazer, e aí quando o Espírito do Senhor fala conosco, muitas pessoas não aceitam, e nós temos perdido oportunidades, e nós estamos sendo roubados, estamos sendo subtraídos por nós mesmos. Aqueles homens perguntaram diante aquele fato novo que aconteceu: o que faremos nós? E talvez você esteja se perguntando: o que fazer? Deixa eu te falar uma coisa: se arrependa diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, se entrega para o Senhor, coloca a tua vida para o Senhor. Se você está aqui e ainda não é batizado, deixa eu te falar uma coisa: o que te impede? Se arrepende e se batiza. Faz o que o Senhor está mandando. Não espera melhorar, não. Não espera, não. Aproveite essa oportunidade de Deus para a tua vida. Se você está aqui comigo, está afastado de Jesus, ainda não se decidiu, quer começar esse mês de abril na presença dEle, quer começar esse mês de abril diferente, é somente você confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. É somente entregar a tua vida ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e dar os passos seguintes. Amém, meu irmão e minha irmã? O que faremos? É a primeira palavra dessa madrugada aqui para nós. O que faremos? E o Senhor está dizendo: filho, arrependei-vos. Fala com meus filhos para que eles se arrependam. Fala com meus filhos para que eles mantenham esse espírito de arrependimento e não de remorso, porque o remorso não gera um movimento de mudança, de abandono daquilo que é errado, mas o arrependimento, o sentimento de arrependimento é muito mais forte, e é isso que Ele quer. Amém, irmãos? Amém, minhas irmãs? Deus vai te usar esse mês como usou a vida de Pedro. Talvez para pregar o teu primeiro sermão. Talvez para pregar o teu primeiro sermão. Por que você não se aventura? Ah, pastor, nunca preguei. Por que você não se aventura? Convida uns colegas teus, aproveita esse momento novo da igreja e traz uma pregação, e faz uma pregação online. Por que você não aproveita? Você tem 24 horas do dia, essa ferramenta maravilhosa. Enquanto temos essa oportunidade, por que você não faz uma live
e prega Jesus, mas pregue o arrependimento. Porque o arrependimento, diferente do que muitas pessoas pensam, o arrependimento, ele é uma palavra de esperança. Porque é uma palavra que diz para as pessoas exatamente o que elas precisam. Deixa Deus usar a sua vida no mês de abril. Deixa Deus usar você, meu irmão e minha irmã. Você que já é arrependido, está com um sentimento de arrependimento. Deixa Deus usar a sua vida. Meu Deus, vamos multiplicar esse negócio. Amém? As pessoas às vezes ficam enjoadas com a gente, porque a gente dá mau testemunho. Aí não quer ouvir a gente. Deixa eles ficar enjoados por causa da pregação. Não tem problema não. Deixa ficar enjoado porque você está pregando a palavra. Aí tá na bênção. Deixa Deus usar a sua vida, como usou a vida de Ezequiel no Vale dos Ossos Sequíssimos. Deixa Deus usar a sua vida, como usou pela primeira vez a Pedro. Primeira pregação de Pedro. Primeira pregação que aquele homem transmitiu. Rompeu com seus impulsos, rompeu com seu medo, rompeu com seu silêncio. E sabe o que aconteceu? O texto diz no versículo 41, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Muitos não aceitaram e perderam a oportunidade, mas teve aproximadamente 3.000 pessoas que ouviram a mensagem do arrependimento, do batismo e aceitaram. Muitas pessoas pararam ao longo do tempo, estão encostadas porque foram rejeitadas quando falaram de Deus. Mas não tem como, meu irmão, ser aceito por 100%, nem Jesus foi. Mas sempre haverá alguém para te ouvir. Sempre haverá alguém que quer ouvir e que vai se dobrar. De repente, no meio de 100, tem um ali. Achou aquele um que Deus queria levantar. Deixa Deus usar a tua vida. O que faremos nós? Pastor, o que eu vou fazer no decorrer desse mês? A minha primeira palavra para você nessa live da madrugada, da meia-noite, é arrependimento. Se você precisa se arrepender, se você tem um pecado que você não confessou ele ainda, coloca ele diante de Deus. Se você está com dificuldade de confessá-lo, pede ajuda para alguém. Agora não está podendo todo mundo ir se ver, mas pede ajuda para que você possa compartilhar esse pecado com alguém de Deus, com alguém de máxima confiança sua, e partilha isso, peça ajuda. Mas você precisa se arrepender, você tem que sair do remorso, porque o remorso, o sentimento de remorso, ele engana muitas pessoas. Então sai do remorso e vai para o arrependimento, vai se batizar e aceita a palavra de Deus e aproveite as oportunidades que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem portas abertas. Porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem a chave de Davi sobre os seus ombros. E nenhum homem de pouca força pode abrir ou pode fechar essa porta. Amém? Essa porta que Deus está abrindo para você hoje. Essa oportunidade de Deus para você começar esse mês fazendo a vontade de Deus, mesmo diante desse vale de ossos sequíssimos. Que o Espírito de Deus complete essa palavra em cada coração, complete essa palavra em tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós estaremos orando, falando com o Senhor, mas eu gostaria de aqui abrir agora essa oportunidade para você poder estar colocando o seu pedido de oração, para você estar apresentando o seu pedido de oração, para que nós possamos levantar esse clamor, em nome de Jesus. Eu vou aumentar aqui. Ele nos chama além das ondas. Ele está te chamando. Ele está te chamando, meu irmão e minha irmã. O que é necessário para eu me tornar um pregador do Evangelho de Deus, da mensagem do Evangelho? Se arrepender dos seus pecados, ser batizado, aceitar a palavra, ser o primeiro a dar testemunho.
Porque não adianta você, meu irmão e minha irmã, guarda esse princípio para a tua vida. Guarda essa palavra de orientação, de amor para a tua vida. Não adianta você querer também que as pessoas te deem crédito se você é a primeira pessoa a não aceitar aquilo que Deus está falando através dos Pedros dos nossos dias. Se você é uma pessoa que está sempre rejeitando aquilo que o Espírito, a voz do Espírito, como que você pode pensar, como pode passar na tua cabeça que você vai ser aceito? São coisas que nós precisamos na nossa vida fazer um check-up, parar para refletir o que estamos fazendo. Então nessa noite, em nome de Jesus, reflete sobre isso, se abre, aceita a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, minha irmã Márcia, nós estaremos orando pela sua vida, viu? A Márcia pede oração. Cremos na tua cura, minha irmã. Cremos no milagre do Senhor. A nossa irmã Angélica também pede pelo Rafael. Estaremos orando aqui, minha irmã. Vai fazendo teu pedido de oração que eu vou anotando aqui. 3 minutinhos aí, vamos digitando aí um pouquinho mais rápido. E a Kétila pede oração também pela sua vida espiritual. A nossa irmã, eu acredito que seja Mary. Eu estou errado, Mary? É Mary ou é Rodrigo mesmo? Eu acho que é Mary que está aí, né? Usando o do Rodrigo. Depois você confirma para mim se é Mary ou Rodrigo. Pede pelos moradores de rua. Nossa irmã Jô pede pela Márcia Crespo. Irmã Norma pede pela família. Marilza pede pelo senhor Raimundo. Ana Cláudia está pedindo pelo seu papai. Glória a Deus. Pela família. Pela família eu vou orar. Os pedidos pela família não precisa digitar, porque eu vou orar pela família de todos vocês aí. Amém? Pode ficar tranquilo que eu vou estar orando por todos pela família. A Val está pedindo pela Samara. Está com ansiedade. Amém. Vamos estar orando sim. Simone. Nossa irmã Simone pede vai fazer um concurso. Um avivamento mundial também. Governantes, irmã Jô. Menos favorecidos. Aleluias. Dona Arlete, mãe de Mabel. Amém, Daniele, pela sua família, Jaqueline também, Andréia. Glórias a Deus. Você pode glorificar o nome de Deus? Irmã Marina pede pelos trabalhadores do SEASA. Glórias a Deus. Guia-nos, Senhor. O Rafael pede pelo Robson e pela Márcia. Nossa irmã Selma pelos governantes. Nossa irmã Angélica pela sogra que sofreu um assalto. Irmã Selma também pede pelos motoristas de ônibus. Estão muito expostos os motoristas de ônibus. Por aqueles que se encontram enfermos, internados. Aleluias. Irmãos, nós vamos desfrutar dessas orações, dos resultados. Você vai desfrutar. Você vai ver. A irmã Andréia também pede pela Kelly, Valéria, Daniel, Micael.
todos os profissionais da linha de frente. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Coletores de lixo. Amém. Amém, irmãos, vamos estar orando. Você pode continuar, se quiser, colocando, e mais para frente a gente vai estar orando, mas vamos levantar esse clamor então, em nome de Jesus. Tantos pedidos de oração, meus irmãos, esses pedidos de oração, eles têm uma tendência para aumentarem. É necessário que o povo de Deus, os profetas de Deus, se multipliquem para atender a esse povo. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. E nesse momento eu também quero rogar para que o Senhor levante trabalhadores para essa seara. Quero rogar ao Senhor que Ele levante. Eu tenho aqui agora, já saiu mais gente, mas eu tenho aqui agora 32 pessoas comigo. 31 pessoas agora. E eu quero orar para que Deus te levante, para que Deus use sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa madrugada, no início, nesse primeiro dia de abril, que para muitos, ó Pai, é considerado é chamado de dia da mentira, mas nós proclamamos, ó Pai, que esse é o dia da verdade, ó Pai, é o dia em que, ó Deus, vidas verdadeiramente serão tocadas pelo Senhor. Ó Pai, eu quero orar aqui pela vida da Márcia, que pede oração, que Tu possas, ó Pai, curar a sua enfermidade. Eu quero orar, ó Pai, pela vida do Rafael, pela vida da Kétila, pela vida da irmã Mary, da irmã Jo. Enfim, ó Pai, eu quero orar por cada vida que está aqui comigo nessa live, que Tu possas, ó Deus, confirmar o Teu chamado na vida de cada um deles, e que assim como Ezequiel e Pedro se levantem, ó Deus, se levantem. O que, ó Pai, o inimigo tem trabalhado nesse tempo, infelizmente, ele tem trabalhado muitas vezes para fazer com que os Teus servos estejam sequíssimos. E na verdade, ó Pai, nós precisamos estar na postura de Ezequiel. Nós precisamos estar na postura daquele que levanta sua voz profética para orar e falar em nome do Senhor, para falar aquilo que o Senhor está mandando. Mas para isso Teu povo vai precisar ouvir a Tua voz, ter uma experiência com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fala com o Teu povo, mostra para o Teu povo. Hoje o Senhor já nos falou aqui que precisamos de arrependimento, que precisamos, ó Pai, seguir a nossa caminhada, que precisamos ser pessoas que aceitam a Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta-nos, Senhor, de maneira poderosa. Eu rogo para que o Senhor levante a cada mulher, a cada homem aqui comigo, para trabalharem na seara do Senhor, para trabalhar na seara do Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Tira o medo, tira a insegurança, tira aquilo, ó Deus, que caracteriza, ó Pai, mais o Teu povo, mais com ossos secos do que com os profetas, do que com o profeta. Em nome de Jesus, cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Nós estamos sendo vistos pelo Senhor. Ó Pai, não há nenhum pensamento nosso, não há nenhum sentimento nosso que não esteja diante dos Teus olhos. Teus olhos são como chama de fogo, que penetram, ó Pai, no mais íntimo da nossa alma. E Tu sabes verdadeiramente como a nossa alma se encontra, como o nosso espírito se encontra. Não nos permita, Senhor, enganarmos a nós mesmos. Como diz a Tua palavra, sermos sábios aos nossos próprios olhos, mas que possamos caminhar, ó Pai, na luz da Tua vontade, da Tua palavra, e não na luz apenas deste mundo. Em nome de Jesus, levanta trabalhadores para a Tua obra, Senhor, e uma das ferramentas que o Senhor escolheu é essa: chamar o Teu povo através das redes sociais para um despertamento, para um arrependimento, para um voltar-se para o Senhor, para um abandono de práticas que não adoram ao Teu nome, que não Te glorificam, que não Te exaltam. Senhor, ajuda Teus filhos e filhas a abandonarem aquilo que precisam abandonar e que ainda não conseguiram abandonar. E isso tem causado tanto desconforto, ó Pai, tanto mal, tanto desânimo.
Joga por terra em nome de Jesus tudo aquilo que atrapalha do teu povo se levantar como voz profética, em nome de Jesus. Tudo aquilo que ao longo de muito tempo tem atrapalhado, e por isso teu povo não vê outra saída senão o medo, senão a covardia, porque, ó Deus, há o sentimento de culpa enrustido no meio e faz com que as pessoas não tenham fé e sim medo, tenham receios e não confiança. Em nome de Jesus, tira todo sentimento de culpa, todo sentimento de remorso, e que haja arrependimento a partir de mim, a partir da tua igreja, a partir dos teus filhos e filhas. Gera arrependimento no nosso coração, Senhor, porque a obra é grande, a seara é grande demais, a seara é grande demais, e poucos são os que estão disponíveis a fazê-lo, e estão indisponíveis porque, ó Deus, estão amedrontados com os gigantes chamado Golias. Senhor, o povo de Israel todo, Senhor, se intimidou diante de Golias, até que um homem chamado Davi se levantou e derrubou aquele gigante, enquanto mais uma nação inteira estava prostrada, aceitando as afrontas de Golias, aceitando as ameaças de Golias. Uma nação de filhos de Deus prostrada diante do gigante. E nós estamos diante de um gigante, ó Pai. Mas, ó Deus, nós temos que ir contra esse gigante em nome do Senhor. Em nome do Senhor nós temos que ir contra esse gigante. Em nome do Senhor nós vamos contra esse gigante. Mas foi necessário que um se levantasse e fosse confrontar aquele gigante. Foi necessário que um colocasse a sua vida a risco de morte, para que toda uma nação de filhos de Deus fosse despertada. Desperta-nos, Senhor, não apenas diante do gigante que está diante de nós hoje, mas tantos outros gigantes que temos, ó Pai, que muitas vezes estamos como filhos do Senhor amedrontados. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós profetizamos que o Golias vai recuar. Enquanto o Golias vinha, ó Pai, o povo de Israel ia mais para trás. Mas nós profetizamos que esse Golias vai recuar. Em nome de Jesus, não será a tua igreja de filhos e filhas do Senhor a recuar, porque a tua igreja é triunfante, a tua igreja é vencedora, já está escrito a vitória dela no livro de Apocalipse. Em nome de Jesus, Pai, também oramos neste momento, agora que oramos pelo fortalecimento do teu povo, da tua igreja, agora também eu oro, Pai, por todos aqueles que se encontram enfermos, que sejam curados em nome de Jesus. Traz cura, ó Pai, para toda e qualquer enfermidade. Nós impomos as nossas mãos santas, ó Pai, em nome de Jesus, sem ira no coração, sem desejo de querer aparecer, sem maldade no coração, sem vaidade no coração. Nós levantamos as nossas mãos e, ó Pai, eu levanto a minha mão e eu quero aqui, ó Pai, profetizar, ó Pai, o melhor de Deus para a vida de cada irmão e irmã, que toda enfermidade, toda infecção, toda doença bata em retirada, em nome de Jesus. Cura a tua igreja, cura o teu povo, sara o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda dor vá embora, que, ó Pai, toda doença, ó Pai, recue, em nome de Jesus, e vá embora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda enfermidade e doença que tem prostrado, deixado o teu povo prostrado, caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, também oramos que o Senhor guarde aqueles agentes de saúde, aqueles que trabalham nos hospitais, que o Senhor os blinde, que o Senhor guarde a família deles contra toda doença, contra toda, ó Pai, possibilidade de infecção e de contaminação.
aqueles que estão trabalhando, que estão lidando com o público nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, guarda teus filhos e filhas. Senhor, nós sabemos que é sério o problema, que tem ceifado vidas, mas Senhor, em nome de Jesus, tira também, ó Pai, da nossa mentalidade, da mentalidade das pessoas, toda a histeria, tudo aquilo que não faz parte desse momento, tudo aquilo que não faz parte desse tempo, tira as contradições desse tempo. Senhor, a tua palavra diz que a tua igreja tem a mente de Cristo. Está no capítulo 2 de 1 Coríntios que a tua igreja tem a mente de Cristo. Ó Pai, que não haja, que as pessoas não entrem na nossa mente para dizer mentiras e a gente tomar como verdade, e quando é a tua palavra, quando falamos de fé, parece ser um absurdo, ó Pai. Falar de fé, falar que devemos orar, parece ser um absurdo, ó Pai, porque a mente das pessoas já não estão sendo mais a mente de Cristo. Em nome de Jesus, restaura a mente de Cristo, ó Pai, na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, guarda todos e todas. Traz milagres sobre as casas e sobre os lares. Os pedidos de oração, aqueles que estão na rua. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão nos presídios, nos hospitais, tenha misericórdia, Senhor. Cura, livra, em nome de Jesus, que quando a oportunidade chegar, que o teu povo possa aproveitar a oportunidade. Em nome de Jesus, que teu povo aceite a palavra do Senhor. Ainda que vá na contramão de tudo que foi visto e dito por esse mundo, mas que teu povo, ó Pai, creia no Senhor. Creia no Senhor. A tua palavra diz que quando o rei Asa ficou enfermo dos seus pés, quando ele começou a acreditar apenas nos médicos, a tua palavra diz que ele morreu. Senhor, em nome de Jesus, o nosso primeiro médico é o Senhor. Nós sabemos que o Senhor usa os médicos, mas os médicos têm falhado. Os médicos não dão conta de tudo. Mas eu sei, ó Pai, que quando confiamos no Senhor, ó Pai, tu tens o controle de todas as coisas, porque o Senhor jamais vai falhar na nossa vida. É o que eu oro nessa madrugada. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, que levou sobre si todas as doenças e enfermidades. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode digitar aí? Um glória a Deus, um glória a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Creia, meu irmão e minha irmã. É mês de começar com arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Não tenha remorso, mas arrependimento. Ou seja, confessa o teu pecado, sente a dor, mas abandona. Sai de perto do que você tem que sair de perto, joga fora o que tem que jogar fora da tua vida e não volta lá. A palavra de Deus diz que Deus pega os nossos pecados e lança num mar de esquecimento. O problema é que muitas pessoas estão indo até o mar de esquecimento mergulhar para buscar o que Deus já jogou fora. Então se afaste desse mar de esquecimento, se afaste daquilo que você já confessou, daquilo que você sabe que é ruim para a sua vida, joga fora. Segue adiante a tua caminhada. E agora que você se arrependeu, e agora que você vai se batizar ou já se batizou, olha só, aceita a palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Aceita, faz igual os de Bereia, pelo menos. Antes de você recusar alguma coisa que vem de Deus, faz igual os de Bereia. Vai lá conferir na palavra, vê se é assim mesmo, e depois você vai poder então com mais fortalecido ainda tomar suas decisões. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso mesmo, Rodrigo, somos cidadãos dos céus. Glória a Deus, irmã Simone. Glória a Deus. Se você quiser fazer já sua despedida, a gente vai estar encerrando. Hoje prolongamos um pouquinho mais, já vai dar quase 1h da manhã, mas eu tenho certeza que está valendo a pena
porque eu creio que aquilo que estamos fazendo, fazemos direcionados pela palavra do Senhor. E sempre será assim, sempre será na palavra do Senhor. Amém? Se quiser se despedir, já pode dar o teu tchauzinho, em nome de Jesus. Se por acaso houver alguém no nosso grupo aqui, tenho 30 pessoas comigo agora, se houver alguém aqui que está afastado de Jesus, se houver alguém aqui que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, eu quero te dar essa oportunidade para você escrever aí, para você digitar aí, que você quer voltar para Jesus, que você está aceitando Jesus agora, está confessando Ele pela primeira vez. Eu quero orar por você. Se tiver alguém nesse momento que quer consertar com Jesus, que quer voltar para Jesus, eu quero estar orando por você, fazendo essa oração de arrependimento com você, ok? Enquanto isso, você pode estar se despedindo. Daqui a 2 minutinhos eu vou estar encerrando, em nome de Jesus. Amanhã, lembrando que amanhã nós temos o nosso culto online às 8 horas da noite. Às 8 horas da noite nós vamos estar aqui, eu e a minha esposa, fazendo um culto de louvor e adoração. A Jéssica vai estar aqui também tocando teclado. Amém? Então, conto com vocês. Se não tem culto lá na igreja de vocês, que já tem igreja, participa com a gente. Vai ser uma honra tê-los aqui com a gente, tá bom? Em nome de Jesus. Se tem culto lá na casa, na tua igreja, assista o culto de lá, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se você também pertence a uma igreja e está acompanhando aqui com a gente, olha, posso te orientar uma coisa? Partilha com o teu pastor. Partilha com o pastor da tua igreja, com a pastora, que você tem acompanhado o nosso trabalho. É importante, né? É importante isso, teu pastor e tua pastora nesse tempo. É um princípio de respeito com o teu pastor e com a tua pastora. É um princípio de consideração. Então, se você é de outra igreja, está participando comigo aqui, avisa seu pastor. Eu tenho certeza que ele não vai embarrear, não. Ele só vai pedir para você ter cuidado com as heresias, para não dar mole com heresia, né? Mas a gente não fala heresia, não, em nome de Jesus. Tá bom? Mas comenta isso com o seu pastor, com o seu líder de ministério. Fala com ele: olha, pastor, conheci um carequinha barbudo e ele é um camarada, olha, mais ou menos. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo no coração, boa noite para vocês também. Glória a Deus, Márcia. Que bom que o Espírito de Deus tem tocado na sua vida, minha irmã. Fica firme, viu? É a abelha Gabriela, fica firme, tá? Fica firme, Márcia, em nome de Jesus. Ele te ama e nós temos também, mesmo sem te conhecer à distância, temos tido um amor e um carinho pela tua vida. Em nome de Jesus. Paz, Ana Cláudia, Angélica, Simone. Amém? Eu vou esperando. Ainda tem 26 pessoas ali, eu vou ficar esperando. Vou esperando vocês aí se saudarem aí. Paz, Marina, Deus abençoe. Em nome de Jesus. João Pascoal, Deus te abençoe. Val, boa noite. Em nome de Jesus. Ó, se vocês não forem, eu vou abrir a Bíblia em outro texto aqui, hein? Glórias a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no coração.